Olá, vamos começar o nosso trabalho. Olha, nós estamos estudando a questão de número 84. Eu quero chamar a atenção de vocês para os vídeos que já foram publicados. Já tem aí 17 vídeos publicados sobre o regimento interno. Eu falei com vocês que seria em torno de 10 horas. 10 horas daria 22 vídeos mais ou menos, mas eu acho que eu vou avançar um pouquinho. Devo chegar nos 25 vídeos estudando TRE. Professor, o senhor está detalhando muito, mas o que eu estou fazendo é um estudo que esgota todo o regimento interno do TRE. A vantagem é que esses vídeos vai valer agora e também para os próximos concursos do TRE. Alterações serão mínimas, nós vamos simplesmente fazer correções e aproveitar estas aulas. Espero que sim, né? Apesar dos recursos que são mínimos, mas eu acho que pelo feedback que vocês estão passando para mim, eu estou satisfeito e entusiasmado. Para vocês terem uma ideia, são exatamente 1h30 da manhã, momento em que estou gravando essa aula para vocês. Entusiasmadíssimo, confiante no sucesso de vocês. A questão de número 84 diz o seguinte: são atribuições do presidente do TRE. Nós vamos procurar as atribuições do presidente do TRE. Alternativa A: indeferir liminarmente as revisões criminais, nos casos previstos em lei. Executar ou mandar executar a decisão proferida pelo tribunal. Meus caros, essas atribuições não são do presidente. Essas atribuições são do relator. Por isso que a alternativa A não está correta. É uma alternativa incorreta, porque a letra alternativa A apresenta para nós atribuições do relator e a questão pede atribuições do presidente. Então, novamente, indeferir liminarmente as revisões criminais, nos casos previstos em lei. Executar ou mandar executar a decisão proferida pelo tribunal. Esta atribuição do relator, ela está no artigo 69, inciso 21 e 22. Alternativa B: extinguir a punibilidade na hipótese de cumprimento do sursis processual. Arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, ou que haja perdido o objeto. Extinguir a punibilidade na hipótese de cumprimento do sursis processual. Arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, ou que haja perdido o objeto. Meus caros, essas são atribuições também do relator, conforme dispõe o artigo 69, inciso 23 e 24 do regimento interno. Então, até agora, a alternativa A e B estão incorretas. Alternativa C: pedir preferência para julgamento de processo em pauta. Pedir preferência para julgamento de processo em pauta.
fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Eleitoral. Meus caros, a alternativa C também está incorreta. Por que, professor? Porque essas atribuições não são do presidente, mas sim do procurador regional eleitoral. Competência do procurador regional eleitoral: pedir preferência para julgamento de processo em pauta. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Eleitoral. Este enunciado está presente no artigo 33, inciso 10 e 11, do Regimento Interno do TRE. Alternativa D de dado: delegar ao assessor chefe da Corregedoria Regional Eleitoral funções de direção, coordenação, planejamento, orientação, controle e supervisão das atividades dos órgãos a eles subordinados e do cartório eleitoral ou do membro do Ministério Público por este designado. Esta atribuição é do presidente delegar ao assessor-chefe da Corregedoria Regional Eleitoral funções de direção, coordenação, planejamento, orientação, controle e supervisão das atividades do órgão a eles subordinados e dos cartórios eleitorais ou do membro do Ministério Público por este designado. Não. Estas atribuições não são do presidente, mas sim do corregedor geral, corregedor regional eleitoral. Então, a alternativa D, ela faz parte do artigo 23, inciso 23 do Regimento Interno do TRE. Está incorreto. Alternativa E: dirigir os trabalhos do tribunal, presidir as sessões de julgamento, propor e encaminhar as questões, registrar e apurar os votos, proclamar o resultado e subscrever a respectiva súmula de julgamento. Corretíssimo. Estas são atribuições do presidente do TRE. Vamos agora para a questão de número 85. São atribuições do corregedor regional eleitoral. Alternativa A: negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em confronto com súmula ou jurisprudência predominante do tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores. Esta é uma atribuição do corregedor regional eleitoral: negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em confronto com súmula ou jurisprudência predominante do tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores. Essas são atribuições do relator. Ok, então é uma questão falsa. Alternativa B: apresentar ao plenário e relatar projeto de resolução em matéria administrativa, assinar as
resoluções com os demais membros e o procurador regional eleitoral convocar sessões extraordinárias. Estas são atribuições do presidente. Ora, as atribuições do presidente, do vice, do corregedor, do procurador, do revisor, do relator, é meio complicado. Você vai ter que começar assim, fazer esses exercícios para você familiarizar com elas. A do presidente é a mais fácil, porque você sabe que são atribuições administrativas. Então fica mais fácil você familiarizar na hora de gabaritar. Acompanhe comigo aqui para você entender. Apresentar ao plenário e relatar projeto de resolução em matéria administrativa. Por aí você já sabe que é competência não do corregedor regional eleitoral, mas sim do presidente. Assinar as resoluções com os demais membros e o procurador regional eleitoral convocar sessões extraordinárias. Então, a competência, as atribuições da alternativa B não são do corregedor regional eleitoral, mas sim do presidente do TRE. Alternativa C de casa. Negar seguimento a pedido ou recurso quando o signatário não possuir a capacidade postulatória exigida em lei. Negar seguimento a pedido ou recurso quando o signatário não possuir a capacidade postulatória exigida em lei. Também a alternativa C está incorreta, porque não é competência do corregedor regional eleitoral, mas sim do relator. Compete ao relator negar seguimento a pedido ou recurso quando o signatário não possuir a capacidade postulatória exigida em lei. A alternativa D de dado. Acompanhe comigo. Votar nos casos de proposta de... Olha que nós vamos começar a familiarizar. Eu estou falando do corregedor geral. Fiscalizar, instaurar processo. Votar nos casos de proposta de instauração de processo administrativo. Aí eu já sei que essa é do corregedor. Disciplinar contra juízes, membros do tribunal e juiz eleitoral. Velar pela fiel execução das leis e pela boa ordem e celeridade dos serviços e processos eleitorais. A alternativa D é o nosso gabarito. São atribuições do corregedor regional eleitoral. Votar nos casos de proposta de instauração de processo administrativo, disciplinar contra juiz, membro do tribunal e juiz eleitoral. Velar pela fiel execução das leis e pela boa ordem e celeridade dos serviços e processos eleitorais. A alternativa E, consequentemente, está errada. Acompanhe comigo. Dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Esta atribuição não é do corregedor regional eleitoral, mas sim do relator. Compete ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Muito bem, vamos para a análise da questão de número 86. Acompanhe comigo. Compete ao procurador regional eleitoral. Compete ao procurador regional eleitoral. Alternativa A. Nas ações originárias, marcar prazo para o saneamento da incapacidade processual ou da irregularidade de representação das partes. Alternativa A. Nas ações originárias, marcar prazo para o saneamento da incapacidade processual ou da
irregularidade de representações das partes. Gente, quando se fala no relator, as competências vão ser relacionadas à parte, ao processo. Então, olha o que está falando. Nas ações originárias, marcar prazo para saneamento da incapacidade processual ou da irregularidade de representação das partes. Essas são competências de quem? São competências do relator. Alternativa B. Assegurar a regularização da capacidade de postulação quando o advogado comparecer em juízo sem a apresentação de instrumento de mandato, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como para praticar atos reputados urgentes, podendo deferir prorrogação do prazo de 15 dias, por igual prazo, quando não for possível a regularização do prazo legal. A alternativa B também não é competências do Procurador Regional Eleitoral. Analise comigo. Assegurar a regularização da capacidade de postulação. Está falando de processo. Quando o advogado comparecer em juízo sem a apresentação de instrumento de mandato. Então, são competências do relator, a fim de evitar decadência ou prescrição do processo, bem como para praticar atos reputados urgentes, podendo deferir a prorrogação do prazo de 15 dias, por igual prazo, quando não for possível a regularização no prazo legal. Então, a alternativa B de bola são atribuições do relator. Alternativa C de casa. Verificar se há erros, abusos ou irregularidades. Olha aqui, nós já resolvemos várias questões. Começando o início desta alternativa, já leva-nos a compreender que essa alternativa, essa alternativa são atribuições do Corregedor Regional Eleitoral. Por quê, professor? Acompanhe. Verificar se há erros, abusos ou irregularidades nos serviços eleitorais a serem corrigidos, evitados ou sanados, determinando por provimento as providências a serem tomadas ou as correções a se fazer. Competências do Corregedor Regional Eleitoral. Verificar se há erros, abusos ou irregularidades dos serviços eleitorais a serem corrigidos, evitados ou sanados, determinando por provimento as providências a serem tomadas ou as correções a se fazer. A alternativa C não é o nosso gabarito. A alternativa D de dado. Promover a ação penal nos crimes eleitorais, podendo requisitar diligências investigatórias, acompanhando-a até o final em todos os casos de competência originária do tribunal e apresentar provas. Meus caros, olha só, o papel do Procurador Regional Eleitoral. Preste bem na alternativa D. Promover a ação penal nos crimes eleitorais, podendo requisitar diligências investigatórias, acompanhando-a até o final em todos os casos de competência originária do tribunal e apresentar provas. A do Procurador-Geral, nós vamos notar assim, que ele está buscando, investigando, requisitando. São pequenos detalhes que vocês vão acompanhar comigo, que nós vamos conseguir acertar a questão. Então, a alternativa D é o nosso gabarito. Continuemos. Letra E. Empossar o presidente. Eu já sei que
não é do corregedor regional, não é do relator, não é do revisor, não é do procurador. Empossar o presidente, a autoridade maior, o vice-presidente e corregedor regional eleitoral e os demais membros titulares. Fixar o dia e hora das sessões ordinárias. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer são grupos maiores. Então, é atribuição administrativa do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos então agora analisar a questão de número 87. Questão 87. Marque a alternativa correta. Eu estou procurando a alternativa correta. Marque a alternativa correta de acordo com o disposto no regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral. O relator deverá dispensar a vista ao procurador regional quando houver urgência ou quando, sobre a matéria versada no processo, já houver o plenário firmado jurisprudência, salvo na ação penal originária. Meus caros, esta alternativa está incorreta. Basta você verificar comigo o artigo 69. Diz o artigo 69 do regimento. Artigo 69, parágrafo 1. O relator poderá, não é deverá. Quando a alternativa fala que deverá, ela está negando o que diz o dispositivo legal. O relator poderá dispensar a vista ao procurador regional quando houver urgência ou quando a matéria ou quando sobre a matéria versada no processo já houver o plenário firmado jurisprudência, salvo na ação penal originária. A alternativa A está incorreta, conforme disposto no artigo 69, parágrafo 1. Alternativa B de bola. Sempre que couber ao procurador regional manifestar-se, o relator mandará abrir-lhe vista, antes de pedir a inclusão do feito em pauta para julgamento. A atividade do relator finda com o julgamento do feito, encerra com o julgamento do feito. Atenção, salvo se houver necessidade de executar decisão. Alternativa corretíssima. Acompanhe comigo o artigo 70 e 71 do regimento interno. Sempre que couber ao procurador regional manifestar-se, falar, o relator mandará abrir-lhe vista antes de pedir a inclusão do feito em pauta para julgamento. A atividade do relator encerra com o julgamento do feito, salvo se houver necessidade de executar decisão. A alternativa B é o nosso gabarito, corretíssima. Mas vamos continuar. A alternativa C. Acompanhe comigo. Poderá ser revisor o juiz que se seguir ao relator na ordem crescente de antiguidade no tribunal. Em caso de impedimento, suspeição ou incompatibilidade do revisor, o que vai acontecer? Será esse substituído de pleno direito. Por quem? Pelo juiz seguinte em ordem decrescente de antiguidade, do mais antigo
para o menor. Essa alternativa, ela está incorreta. Essa alternativa, ela está incorreta. Eu estou na D porque eu pulei a C, depois eu comento a C. Por quê, professor? Vá lá no artigo 75, você vai entender por que eu estou falando que ela está errada. Porque, na verdade, o artigo 75 fala que será revisor, não é poderá ser não, será revisor o juiz que seguir ao relator. Será revisor o juiz que seguir ao relator na ordem decrescente. Na ordem decrescente, na ordem crescente não, na ordem decrescente de antiguidade. De antiguidade no tribunal. Será revisor o juiz que seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade no tribunal. Em casos de impedimento, suspeição ou incompatibilidade do revisor, será o revisor substituído de pleno direito. Por quem? Pelo juiz seguinte em ordem decrescente de antiguidade. A alternativa D de dado também está incorreta. Eu pulei a letra C, a alternativa C. Vamos lá para o comentário da alternativa C. As sessões ordinárias serão iniciadas em horário estabelecido por quem? Pelo presidente do tribunal. Os trabalhos serão abertos com a presença de 3 de seus membros. Correta ou incorreta a alternativa C? Lógico que está incorreta. Acompanhe comigo o artigo 78 do Regimento Interno, para a gente ver o que ele fala, para ver se o professor está correto. As sessões ordinárias, rotineiras, serão iniciadas em horário estabelecido pelo tribunal, não é pelo presidente, é pelo tribunal. Parágrafo único. Os trabalhos serão abertos com a presença de quantos membros? Os trabalhos serão abertos com a presença de, não é 3 não, é de 5 membros, maioria absoluta, com a presença de 5 membros. A alternativa C, consequentemente, também está incorreta. Vamos estudar a alternativa E. Na falta do presidente e do vice-presidente, serão convocados os desembargadores substitutos, cabendo o exercício da presidência ao último desembargador substituto. Meu Deus, esta é uma alternativa ridícula. Acompanhe comigo. O artigo 80, parágrafo 3º. Durante as sessões, o presidente ocupará o centro da mesa. O substituto convocado ocupará o lugar do substituído. Agora vai no artigo 81, parágrafo 3º. Na falta do presidente e do vice-presidente, faltou os dois, presidente e vice-presidente. O que vamos fazer? Serão convocados quem? Os desembargadores substitutos. Cabendo o exercício da presidência a quem, professor? Ao último, igualzinho está a alternativa? Não. Ao primeiro desembargador substituto. Ao primeiro desembargador substituto. Ao primeiro. Então,
A alternativa E está contrária ao artigo 80, parágrafo 3º do Regimento Interno. Vamos para mais uma questão. Vamos analisar a questão de número 88. Analise as assertivas abaixo e em seguida marque a alternativa correta. Assertiva 1. Primeira assertiva. Haverá revisor exclusivamente nos seguintes processos: ações penais originárias relativas a infrações punidas com reclusão, recursos criminais relativos a infrações punidas com reclusão, revisão criminal. Verdadeira ou falsa essa assertiva? Estou em dúvida, professor? Estou em dúvida. Está em dúvida? Vamos lá para o regimento interno. Qual artigo, professor? Artigo 73. Ok, já tomei nota. Então vá lá comigo. Haverá revisor exclusivamente nos seguintes processos. Haverá revisor exclusivamente nos seguintes processos. Inciso 1. Ações penais originárias relativas a infrações punidas com reclusão. Não é detenção. Reclusão. Haverá revisor exclusivamente nos seguintes processos: ações penais originárias relativas a infrações punidas com reclusão. Correto. Haverá revisor exclusivamente nos seguintes processos: recursos criminais relativos a infrações punidas com reclusão. Haverá relator exclusivamente nos seguintes processos: revisão criminal. A assertiva de número 1, ela está corretíssima, conforme dispõe o artigo 73, inciso 1, 2 e 3. Vamos para a assertiva de número 2. Ao advogado é vedado requerer que conste de ata sua presença na sessão de julgamento. Meus caros, que coisa mais idiota. Por que ser proibido ao advogado que representa as partes, que está lá na colaboração com a justiça? Erradíssimo. Na verdade, ao advogado é facultado requerer que conste de ata sua presença na sessão de julgamento. Alternativa assertiva 3. Assertiva 3. Vou marcar porque eu esqueço. A 1 está correta. Assertiva 1, papelzinho. Assertiva 1 está correta. Assertiva 2 está incorreta. Muito bem. A redistribuição do feito a outro relator implicará na correspondente substituição do revisor. Verifique o que fala o artigo 75. Será revisor o juiz que se seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade do tribunal. Parágrafo 1. Em caso de impedimento, suspeição ou incompatibilidade do revisor, será este substituído de pleno direito pelo juiz seguinte em ordem decrescente de antiguidade. A redistribuição do feito a outro relator implicará na correspondente substituição do revisor. Alternativa correta. Alternativa não, né? Assertiva. A gente coloca ela aqui
A 3 está correta. Vamos para a assertiva de número 4. Acompanhe comigo. No exercício da presidência, nos feitos em que servir como relator, o vice-presidente terá voto diferencial em relação aos demais juízes. E no caso de empate, o julgamento será suspenso até o retorno do presidente. Será que é isso, professor? Acompanhe comigo o artigo 81, aí você vai dizer se é isso mesmo. Artigo 81. No exercício da presidência, nos feitos em que servir como relator, o vice-presidente terá voto em condição igual aos demais. Não é em voto diferencial, não. Em condição igual aos demais juízes. E no caso de empate, o julgamento será suspenso até o retorno do presidente. A assertiva de número 4 está incorreta. Deixa eu marcar, senão eu faço confusão. Está incorreta. Vamos gabaritar então a questão de número 88. Letra A. Apenas uma assertiva está correta? Falsa. Essa é a alternativa. Letra B. Todas as assertivas estão corretas? Falsa também. Estou riscando a letra B. Letra C. Todas as assertivas estão incorretas? Falsa também, porque nós temos 2 corretas e 2 incorretas. A alternativa D de dado. Apenas 2 assertivas estão corretas? Verdadeiras. Então, o nosso gabarito é a alternativa D de dado. Letra E. Apenas 3 assertivas estão corretas? Falsa. São só 2 alternativas que estão corretas. Meus caros colegas, nós terminamos esse vídeo com a questão de número 88 e no próximo vídeo vamos trabalhar a questão de número 89. Bons estudos, assistam esses vídeos, revejam-os quantas vezes for necessário. Meus colegas, o aluno, o concurseiro que busca a vitória, que busca a aprovação, ele faz diferente. Fazer diferente é esgotar todo o edital. Bons estudos. Não se esqueça. Compartilhe, divulgue este curso e os demais que estão disponíveis na minha página www. Pode anotar. Espera um minutinho. Pega a sua caneta. www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Repetindo, você colocar e divulgar. www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Você pode fazer um convite para eu fazer parte dos seus amigos do Face, Hernando Fernandes, Hernando com H, e eu aceitarei com o maior prazer para você acompanhar as minhas publicações, ok? Compartilhe, dê o seu feedback. É isso que incentiva o professor a ficar até essa hora gravando para vocês. Tem aí tem disponível para vocês uma bateria de aulas, muitas aulas disponíveis. Então, aproveitei o final de semana para poder gravar muitas aulas. Agora você pode dedicar a semana estudando e também compartilhando esses vídeos. Um meu abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sucesso, disciplina e confie em você. Você tem potencial.